Ele tá gravando, tá bom? Então, um de vocês dois pode fazer a introdução? Sim. Sim, quais são? Eu tenho que anotar os dados. É melhor anotar para não esquecer. Caroline, como você quer ser apresentada? Quer falar seu nome inteiro? Quer falar engenheira florestal ou a sua função? Como você quer se apresentar? Então, me desculpa, professora, agora me Eu sou a Cláudia. Cláudia, professora Cláudia. Na verdade, engraçado, a minha formação não é pela engenharia florestal, né? É pela engenharia ambiental e pela administração. Mas, atualmente, e aí até pelo mestrado, doutorado, e aí posso, não sei, pesquisadora, enfim, que é a atuação que eu tenho, né? Hoje em dia, no IPAM, no Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, que é a organização a qual eu componho, né? Então, você é engenheira ambiental. E administradora, isso. Administradora, atua como pesquisadora. Isso. Pesquisadora no IPAM. Isso. Aí não sei se precisa de colocar mestrado ou alguma coisa assim, mas... Não, você pode falar quando você fizer a sua apresentação, se você achar adequado. Quando a Cláudia, depois de começar a fazer as perguntas, né, você vai poder se apresentar. E se você quiser, pode falar quando você se formou. Tá ótimo. Mas aí eu vou apresentar seu nome: engenheira ambiental, administradora, pesquisadora no IPAM. IPAM é Instituto De Pesquisa Ambiental da Amazônia. Pesquisa Ambiental do Amazonas. Amazônia. Amazônia. Eu já estava com... Vocês estão me ouvindo? Oi, estou ouvindo sim. Eu já estava procurando ela na internet, aqui no Google, já tinha até digitado o nome dela. Aí apareceu aqui no escavador, né? Aí eu estava assim, meio na dúvida, não sabia se era, mas aí o Alessandro vai apresentar, tá de boa. Não, eu faço, tranquilo. Tá bom. Tá gravando mesmo, Cláudia? Tá gravando. Eu não tô vendo nenhum símbolo aqui, porque não. eu errei, tá, né? Sem ficou áudio. O link... Tá No meu também não eu tá. errei. Ficou o link do e-mail do Mulheres para chamada. Tá. Então não tá naquele no Da institucional Rural. que eu consigo gravar pelo Google Meet. Estou gravando por ali. aquele aplicativo. Inclusive, Caroline, se acabar caindo a conexão, eu vou enviar um outro link para você logo em seguida, tá bom? Pessoal, daí pra gente finalizar. Tá ótimo. Então vamos começar. Tá, vou fazer a apresentação. Olá a todos que acompanham aqui o projeto Mulheres nas Ciências Florestais. Nós voltamos hoje aqui com mais uma entrevista com uma das nossas convidadas. Hoje nós temos aqui conosco a Caroline Salomão. Ela é engenheira ambiental e administradora. E atualmente ela atua como pesquisadora no Instituto de Pesquisa Ambiental Amazônia. Hoje eu estou acompanhado aqui com a Carolina Gomes, que é membro do projeto, com a professora Cláudia Moster, que é coordenadora do projeto e quem irá conduzir a entrevista hoje aqui com a gente. Então, eu passo a palavra à professora Cláudia. Boa entrevista, bom evento para todos. Obrigada, Alessandro. Inicialmente, então, quero agradecer a Caroline por ter disponibilizado esse tempo para estar conversando com a gente. Durante todo esse tempo do projeto, a gente entrevistou muitas professoras, né, de universidades, a gente entrevistou algumas engenheiras florestais que estão trabalhando em empresas, mas assim, a gente queria ainda abranger, né, mais regiões do país, porque a gente estava ainda muito aqui no Sudeste, né, um pouquinho ali no Mato Grosso, então um prazer ter você com a gente, poder assim, compartilhar, né, a sua experiência e o seu trabalho dentro da área das ciências florestais.
Então, Caroline, eu queria que você primeiro contasse como que foi sua trajetória, né? Como que foi a sua experiência de vida profissional até hoje. Maravilha, professora Cláudia, e todos que estão aqui conosco também. Muito obrigada pelo convite. Eu acho que eu sempre fico muito feliz e entusiasmada quando eu recebo, enfim, convite ou algum momento para estar falando um pouquinho, né, sobre, enfim, minha trajetória e a relação dela com essa questão das ciências florestais também, porque como eu estava brincando no início aqui, né, eu não sou engenheiro florestal de formação, mas acabei indo no mestrado e profissionalmente, agora trabalhando no IPAM, né, que é o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, e também ainda pegando mais um gancho no doutorado também, com essa parte das ciências florestais. Então, eu fico feliz. E, assim, contando um pouquinho, né, eu acho que vocês já bem apresentaram, né, então, eu sou engenheira ambiental e sou administradora de formação, fiz meu mestrado em análise e modelagem de sistemas ambientais na UFMG, e estou fazendo meu doutorado agora, né, em meio ambiente, saneamento e recursos hídricos na UFMG também, né. Mas, logo após eu ter terminado o meu mestrado, né, eu trabalhava muito com bioma cerrado e bioma Mata Atlântica, né. Então, eu fui um pouco desafiada a trabalhar com o bioma Amazônia, né? Que, enfim, o IPAM, hoje em dia, ele é uma instituição que nasceu no Pará, é uma instituição que tem mais de 25 anos, então a atuação era mais propriamente no bioma Amazônia, mas, e agora muito no Cerrado também, devido, inclusive, a nossa diretora de ciências, que é a Ana Lecá, e que tem uma atuação muito própria, né, no Cerrado, mas eu fui desafiada a estar trabalhando principalmente em estados como Pará, o Acre, Mato Grosso, né? Então, agora expandindo Maranhão, Amazonas, enfim. Então, acho que foi algo interessante, assim, para mim. E eu sempre trabalhei um pouco nessa parte de ciências florestais, correlacionada à parte da economia, da parte das finanças também. E então, assim, o meu mestrado, ele se concentrou e também na parte de tomada de decisão para a parte de políticas públicas, né? O meu mestrado, ele foi em modelagem, né, em análise e modelagem, então eu trabalhei com um sistema, enfim, que muito se ouve falar e tem um super potencial para alavancar aí a restauração e o cumprimento do Código Florestal, que são os sistemas agroflorestais. Então, eu foquei a minha pesquisa nisso, no SAFES, e aí eu foquei justamente de analisar a parte econômica, né, a parte regulatória, porque ele é um sistema, né, que está inserido e possível, né, como lá pelo artigo 61 do Código Florestal, como possibilidade para recomposição de APPs e IRLs, né, do nosso passivo ambiental, dos mais de 12 milhões que a gente já tem espalhado aí pelo Brasil como um todo. Então, ele é uma possibilidade, então eu quis analisar esse aspecto também regulatório, né, muito inserido no contexto dos programas de regulamentação ambiental, né, os PRAs, os programas de recuperação ambiental, e o CAR, né, o Cadastro Ambiental Rural. E a parte ecológica, que eu acho que é a parte que tem muita relação com o trabalho também, de repente, de vocês, e mais um pouco na base dessa questão das ciências florestais. Então, foi um desafio mesmo para mim. E aí, no IPAM, eu acabei caminhando um pouco nessa mesma linha, mas, enfim, indo para outras temáticas também relacionadas às modelagens de uso e ocupação do solo, a desmatamento, a modelos, enfim, produtivos mais aceitáveis para o nosso contexto atual, relacionado à parte de agricultura e pecuária de baixo carbono. Então, fui adentrando mais também nessas áreas, assim. Até porque eu fico brincando, porque a parte das ciências florestais, eu acho que ela tá, e a parte da agricultura também, né, da pecuária, ela tá desde a minha base, assim, né, eu sou do interior de Minas, estou trabalhando na Amazônia, enfim, mas eu sou do interior de Minas, e a minha família sempre trabalhou com produção, né, então, muito voltada à bovinicultura de leite,
mas depois eu e minha irmã acabamos seguindo um pouco dos passos, trabalhando muito na agroecologia, muito na produção orgânica. Então, veio uma coisa de berço também, acho que esse caminho aí acadêmico juntou com uma aspiração pessoal também, né, de vida, assim, administro junto com essa minha irmã, né, com a minha mãe, uma fazenda no interior, então a mão na massa está ali presente, né, a mão na terra também está ali presente, assim, né, nessa minha trajetória, muito fortemente, mas é isso, assim, basicamente. Não sei se eu falei muito, se eu falei pouco, mas vocês podem me cortando, me corrigindo, por favor. Tá ótimo. Você sabe que na hora que você estava falando, porque a gente lê tantos autores quando a gente está fazendo revisão bibliográfica, a gente não guarda, né? Mas Salomão. E a hora que você começou a falar, né, do seu trabalho, tudo. Ai, eu acho que eu citei você na minha tese. Então, assim, é bem legal, né, a gente poder saber que o nosso trabalho tá sendo lido, tá ajudando outras pessoas, né? E com certeza o seu tá também. E aí, Caroline, sua história é bem interessante. Eu vou voltar no que você falou aí da sua, né, desse finalzinho da sua história depois. Mas primeiro, então, a gente queria saber se nesse percurso você teve alguma experiência em que o gênero foi relevante. Pode ser para positivo ou negativo, ou também, se não teve nenhuma experiência, também é legal a gente divulgar, né, que existem ambientes que já estão mais evoluídos na questão do gênero. Engraçado, né? Eu vou puxar a ponte inclusive para o meu mestrado, assim, onde eu consegui analisar esses pilares, né? Acho que é um pilar muito político, institucional e regulatório, né? Esse pilar mais da economia, das finanças verdes, né? E esse pilar da mão na terra, né? Da massa, da ecologia e tudo mais. E eu acho que nos três eu consegui ter experiências positivas e intrigantes, não vou falar negativo, intrigantes sobre a questão do gênero, né? Acho que em termos inclusive de proposição de política, né? Como eu participei da construção do PRA aqui para Minas, né? Do programa, e aí depois, né? Atualmente participando e conversando muito com o pessoal do Pará, do Mato Grosso, do Acre, né? Para a formulação dessa política. Então, assim, muitos dos espaços que eu tive a oportunidade de participar, de estar falando, de estar, assim, que eu falo que acho que é algo mais de propósito, né, de ali você estar, de fato, influenciando a escrita de uma regulamentação, de uma política, né, então são ambientes que eu vi que as mulheres da área das ciências florestais, elas estão mais presentes, assim, e estão sendo mais escutadas, assim, eu acho que, pelo menos, eu tenho muitas referências, eu acho que chega numa pergunta, eu estava lendo aqui o guia, né, de perguntas de vocês, assim, então eu fui influenciada muito, ainda mais essa dinâmica dos plantios consorciados, dos plantios mistos, dos SAFs, assim, né, como, enfim, como um modelo que está sendo tão falado atualmente, né, para a Amazônia 2030, enfim, a gente está vendo tantos nomes falando, assim, e eu fui influenciada por muitas mulheres, né, que são, então são ambientes que eu vi uma diversidade, eu vi uma diversidade e eu vi uma diversidade também de fala, porque não adianta ser uma diversidade só para check, né, isso a gente sempre falou assim, que é um modelo de construção de política muito, que já é ineficiente muitas vezes, que é de baixo para cima, né, mas eu vi, desculpa, de cima para baixo, mas eu vi um modelo de construção que foi de baixo para cima com a presença de mulheres, com a presença de mulheres vinda da academia, vindo do campo, então foi bacana os processos que eu participei, assim. Do ponto de vista das finanças, assim, mais econômico e tudo, foi a parte que eu falo intrigante, né? Eu fico feliz de agora assistir a muitos webinars, até outras referências, né, que a gente vai construindo essas outras referências, onde as mulheres estão participando mais, mas eu ainda nessa parte
da inovação, enfim, da parte onde as ciências florestais ela é vista com um grande potencial de alavancagem, esse processo mesmo da restauração, mas não do ponto de vista político, nem do ponto de vista ecológico, mas do ponto de vista das finanças, da economia, ainda é um local que não é muito habitado pelas mulheres. E eu lembro do meu mestrado, até quando, muitas vezes, assim, quando eu vinha para participar de algumas discussões, de alguns debates, onde talvez a minha fala não alcançava, eu acho que ela não era tão escutada, mas também porque era uma coisa nova, eu acho que ainda é algo, essa parte das finanças verdes, né, eu acho que essa parte da economia, desse novo modelo econômico, a gente está quebrando alguns paradigmas, acho que está novo para tudo. E aí, como está novo para tudo, eu acho que chegou para o gênero masculino primeiro, assim, eu acho que o feminino tá vindo aí, né, assim. E para a parte do mão na massa, né, eu brinco, eu acho que é da parte da ecologia, assim, eu vi desde a minha. Aí eu caso um pouco com a minha trajetória de vida mesmo, igual eu falei assim, da fazenda, do que eu construí na minha família, né? E foi algo que eu muitas vezes eu vi a força das mulheres como empreendedoras, como pessoas que poderiam fazer a diferença, sabe, dentro das ciências florestais, né, que tinham ali sua fazenda, seus, enfim, a terra ali, que tinha um conhecimento, um saber tradicional tão grande, mas que no momento que eu queria aprender mais para aplicar onde eu estava, assim, né, que na minha fazenda, muitas vezes quem puxava era muitas vezes o homem, né, que eu via que elas tinham muito conhecimento, mas aí quem dava a palavra final, ou quem ia fazer a mesma entrevista quando eu fiz, né, para o mestrado também, eram homens, e para minha experiência pessoal, que foi na fazenda, muitas vezes eu tentava escutar, né, de mulheres, hoje eu trazia, às vezes, mulheres ou homens para ele, olha, eu tô indo para um modelo adequado, estou fazendo aqui um consórcio interessante, inteligente, tudo, e às vezes se vinha de um homem, era uma coisa assim, ai, Carol, mas tá faltando isso e aquilo, mas o outro jeito não é assim, ele, mas aqui tá assim, não sei, assim, pode ser uma questão também, mas eu via que ainda estava incipiente, assim, o escutar dessa parte das mulheres. E também eu acho que a idade também, como eu comecei a administrar a fazenda muito nova, então, tinha essa coisa da idade e tinha essa coisa de ser mulher. Então, eu acho que muitas vezes eu não era tão escutada, ou as ideias que vinham, assim, minhas, da minha irmã, não eram tão escutadas como se viessem de um gênero diferente, ou às vezes de uma pessoa mais velha. Mas no nosso caso não tinha jeito, porque eram 3 mulheres administrando a fazenda, não tinha nenhum homem mesmo, então era isso. E aí os funcionários também, os nossos funcionários, nossos amigos, que são pessoas que trabalham com a gente há 10 anos, assim, se adequaram a isso também. Os homens se adequaram a isso, as mulheres, foi quase que um processo de empoderamento também. Então, isso daí, todas que passaram. E eu falo que a agroecologia, ela foi fantástica, assim, foi um espaço que eu aprendi muito, né, onde essa parte do gênero, porque eu falo que o campo ainda tem essa resistência, essa coisa, né, para a presença, igual eu falei, assim, né, muitas entrevistas que eu ia fazer, eu via que homens passavam na frente, não era, e eu via o tanto que aquelas mulheres tinham de conhecimento. Mas na agroecologia isso está mudando, né? Eu acho que está mudando muito. Eles colocam isso como uma bandeira mesmo. Então, eu acho que ela é legal, assim, é uma bandeira transformadora. Eu acho que é legal, massa, assim. É verdade. Quando a gente vê essa questão do gênero na agricultura, a gente vai cair na agroecologia, né? Muitas comunidades também que fora do país que são, né, lideradas por mulheres e que dá muito certo, né, também. E então, Caroline, tem gente que não sabe o que é o IPAM. Então, eu vou pedir para você falar um pouquinho, né, do que é a instituição que você está representando hoje e como que é o seu trabalho, como que é seu dia a dia, qual é, assim, no que mundo que você é envolvida profissionalmente.
Tá ótimo, professora. Então, o IPAM, igual eu estava falando, ela já é uma instituição de mais de 25 anos, né, de atuação, foi uma instituição que nasceu ali na Amazônia, né, nasceu ali no Pará. Então, o IPAM, se a gente for pensar, eu sempre brinco que é uma instituição que eu acredito muito, porque ela tem uma capilaridade enorme ali na Amazônia, agora no Cerrado, né, de atuação, e ao mesmo tempo ela tem uma coisa que é um rigor científico, né, a gente está muito num pilar grande, assim, do científico, que é interessante. Basta ver outras iniciativas que a gente está relacionado, por exemplo, com o Map Biomas, né? O IPAM é cofundador do Map Biomas também, o SEG, enfim, várias outras iniciativas que se tem, mas também um poder que o IPAM tem, que às vezes outras organizações ainda não têm, que é do campo, né? Que é do desenvolvimento territorial, que é na base, sabe? Então, eu acho que isso é muito interessante, assim, do IPAM. Eu faço parte, inclusive, da Diretoria de Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial, mais até com desenvolvimento territorial, né? Então, eu entrei no IPAM muito para atender uma demanda econômica relacionada aos projetos, né? Eu acho que essa parte da economia acabou que no meu mestrado, acho que minha trajetória, e até depois, quando eu continuei trabalhando no laboratório que eu fazia parte, que eu fiz parte do Centro de Sensoriamento Remoto na UFMG, então, muito trabalhando com ferramentas de sensoriamento remoto, de geoprocessamento. Depois eu fui trabalhar no laboratório de gestão de serviços ambientais, que era muito relacionado também à parte de serviços ambientais, de análise e mensuração, né? Então, só que eu acho que o que saltou, assim, acho que dessa minha trajetória, na parte da restauração, na parte das ciências florestais, foi a parte econômica. Então, eu acabei entrando para atender isso. E aí, acabei atendendo isso muito relacionado à parte de, hoje em dia, eu trabalho basicamente muito com modelos e análises econométricas, né, misturando um pouco de economia com estatística, para a questão de desenvolvimento agropecuário mais sustentável, né, da cadeia da pecuária, da cadeia da agricultura mais sustentável, e da restauração. Então, a restauração continua bem latente, sim, é uma coisa, mas muito trabalhando também com essa parte financeira e econômica, e a parte que eu já falei antes, né, então, atualmente eu acho que é o que eu trabalho mais, e muito a parte de política pública que eu estava falando, por exemplo, relacionada à implementação do Código Florestal. Então, hoje em dia, o meu trabalho muito na base também vem direto com proprietários rurais, direto com órgãos também, com servidores, para essa parte de políticas públicas relacionadas à implementação do código, e também com a parte de serviços ambientais. Hoje em dia, eu trabalho num outro projeto também dentro do IPAM, que visa remunerar floresta em pé, então visa remunerar proprietários, né, que estão ali conservando, que estão conseguindo manter esse equilíbrio entre produção e conservação, né, que aí é uma coisa que eu sempre faço alusão à coisa do SAF, né, que lá atrás, mas, assim, tentando, de fato, equilibrar nesse intuito que a gente tem de mitigação de mudanças climáticas, de carbono. Então, é muito do que eu estou mexendo atualmente, assim. Então, um pouquinho de serviços ambientais, um pouquinho de agropecuária de baixo carbono. Carbono é uma coisa que eu venho falando muito, relacionada à parte de restauração também, parte de conservação e restauração. E agora eu estou voltando para uma velha amiga, que é a parte de recursos hídricos, e querendo muito linkar isso à parte florestal, né? Então, eu trabalhei no início da minha carreira como engenheiro, trabalhei muito tempo com saneamento, e muito tempo sendo técnica responsável pela parte de abastecimento de água. Então, acaba que a parte de recursos hídricos, ela estava muito latente, e foi por ela até que eu fui para a parte da agricultura, além da experiência pessoal, porque eu comecei a trabalhar com esquemas de pagamento por serviços ambientais, programa produtor de águas, né, que aí tinha relação com o produtivo também. Então, agora, com o doutorado, eu tive mais um desafio, o desafio depois do mestrado foi mexer com a Amazônia, né, trabalhar com a Amazônia, e agora, no doutorado, o desafio é voltar para essa velha amiga,
que é o recursos hídricos, mas que eu não posso largar a parte florestal, assim, eu vou analisar muito a parte de nexos água, energia, alimento. Então, minha orientadora, ela até já falou assim, não, Carol, eu sei que você vai acabar mexendo com alguma coisa florestal, com alguma coisa de agricultura, com alguma coisa de pecuária, eu sei que é a sua expertise, então vai fundo. Então, é isso que atualmente dentro do IPAM eu trabalho, né, enfim, o IPAM é essa organização aí que tem esses, enfim, maravilhosa, que tem esses pilares que eu falei, assim, que é muito de trabalhar com na base, né, desenvolvimento territorial, áreas protegidas, territórios indígenas, né, agricultura de baixo carbono, a própria agropecuária, né, de baixo carbono, né, também, e essa parte de serviços ambientais. Então, eu acho que são alguns dos pilares também do IPAM, né, e são projetos que eu estou diretamente envolvida. Mas é isso, pessoal, se eu estiver também falando muito, me corta, se vocês quiserem foco em alguma coisa, me fala, tá? Não, tá tudo bem, fica tranquila. E você, então, saiu lá do interior de Minas, foi parar aí na Amazônia, né? E não é engenheiro florestal, porque quando é engenheiro florestal, a gente meio que já fica sonhando durante a graduação. Ah, eu vou para a Amazônia, né? Se eu não arranjar emprego aqui no Sudeste, eu vou para a Amazônia. Mas então, conta pra gente como é que foi essa sua transição, né? Em que momento que você falou, não, eu vou para lá? Engraçado, não tenho a formação, mas eu acho que a minha motivação foi bem semelhante, assim, à de vocês, né? Estou falando vocês porque eu acho que todos são engenheiros florestais aqui na sala, né? Mas quando eu comecei o mestrado, eu tinha muita vontade de trabalhar com a Amazônia. Meu projeto inicial de mestrado era para corredores ecológicos, né? Para trabalhar com corredores ecológicos. Na minha graduação em administração, olha que coisa louca. Eu tive a oportunidade de participar de um projeto de internacionalização na Alemanha, onde eu fiz um summer school, e aí né, participei um tempo lá, né, presencialmente na Alemanha, mas uma parte também foi no Brasil, e a gente deveria, os brasileiros, né, e tinha outros alunos, né, no Summer School de diferentes lugares, apresentar algum projeto, enfim, algo que era interesse, né? E aí, na minha graduação, eu comecei a trabalhar muito com um doutorando que estava trabalhando com a parte com a Amazônia, né? Então, eu apresentei nesse Summer School, né? Não foi só o Summer School, nesse projeto como um todo, a parte de corredores ecológicos na Amazônia. Então, meu projeto inicial era para isso. Eu queria avaliar as manchas, e eu queria avaliar a possibilidade de propriedades também privadas se agregarem nessa questão dos corredores, e enfim. E acabou que eu falo que na academia acontece assim, né? A gente vai se linkando a alguns laboratórios, a algum centro, e às vezes já tem alguns projetos que estão encaminhados, e aí você cai neles. E aí acabou que o sonho da Amazônia ficou um pouco antecipado. Caí para um orientador que é o professor Britaldo Soares, que trabalha muito com a Amazônia, mas aí no meio tempo eu mudei para um outro orientador, que foi o professor Raoni, e aí, até então, o projeto da Amazônia não estava mais tão vivo, e aí eu fui trabalhar com restauração, né, com conservação, mais na bacia do Rio Doce, né, pós, enfim, crime de Mariana. Então, eu tive essa motivação, né, muito grande da Amazônia desde o início, muito linkada à parte florestal, né, a parte da ecologia, a parte da conservação, mas, né, não cheguei tão rápido nela, né, digamos, tive que passar aí por alguns outros trabalhos para chegar nela. Mas, se vocês verem minha foto de perfil de WhatsApp, na Sumaúma, lá no meio da Flona, do Tapajós, que recentemente eu tive lá, participando de uma ação, né? Então, de uma ação de trabalho. E aí era meu grande sonho, eu já tinha ido várias outras vezes desde quando eu entrei no IPAM para lá, mas não tinha tido tempo de andar muito na Flone, de abraçar uma Sumaúma, de estar ali e de
de engraçado, né? Ver uma coisa que eu sempre trabalhei muito com restauração, né? Que eu acho que é muito da ciências florestais até. Mas porque também o meu conhecimento grande era do bioma Mata Atlântica, né? Que enfim, né, foi extremamente destruído e agora a gente está num reverso, né? De estar, tá, enfim, reflorestando, né? E a Amazônia é o inverso, assim, a gente está passando aí desde 2000, enfim, o governo Bolsonaro, uma vasta destruição, um desmatamento que atingiu números catastróficos. Então, a gente precisa de começar a lidar com restauração para a Amazônia também, mas estando dentro da Flona, eu vi o quão importante que a gente fale sobre conservação, porque aquela floresta, aquela Summa que está ali, se ela for destruída, né? Se todos aqueles piquezeiros, se todas aquelas outras espécies que eu conhecia, assim, se elas forem colocadas abaixo, são muitos anos e é uma diferença enorme quando a gente passa mesmo dentro da flora, vegetação secundária para primária. Então, assim, me deu um senso, assim, muito grande também de uma emoção, uma gratidão por aquilo ali, uma gratidão pelo que eu tive a oportunidade de estar fazendo como profissão. Mas é isso. Então, Caroline, você se sente enquanto profissional, assim, você alcançou seus objetivos, né? Você é realizada? Engraçado, professora Cláudia, é difícil, assim, responder isso. Eu sou tento ser sempre muito grata, porque eu acho que a gente ter isso para qualquer coisa é muito bom, né? Assim, eu acho que dá um sentimento de realização, de conforto, enfim, é muito bom, né? Mas, ao mesmo tempo, eu brinco que meus pais são, enfim, empreendedores, né? Minha mãe sempre foi empreendedora, família, assim, acho que na terra, e meu pai sempre foi empreendedor de tudo, né? Então, eu aprendi muito dessa coisa do empreendedorismo que vem essa questão, às vezes, você não tem muito saco sem fundo, sabe? Assim, você não tem muito fim, assim, na trajetória, sabe? Então, da ambição mesmo, mas a ambição de um ponto de vista positivo, assim. Então, eu me considero uma pessoa ambiciosa, então eu considero que eu ainda tenho que aprender muito mais, sabe? Eu preciso de conhecer muito mais, eu preciso de conversar com mais gente, feito vocês aqui, que eu estou tendo a felicidade, eu preciso de escutar muito, eu preciso ainda de ter muitos orientadores, eu preciso de ter muitos ainda líderes, e aí para ficar cada dia melhor também no que eu faço e na posição que eu ocupo também, né? Então, eu acho que eu me sinto muito realizada, mas eu acho que eu posso mais e quero muito mais. Então, é isso. Que bom, Caroline. E qual seria a mensagem que você gostaria de deixar para o pessoal que está começando agora? Olha, eu comecei aqui falando com vocês que eu fiquei muito feliz e entusiasmada com o convite. E eu fiquei por conta disso, assim, eu falo que a questão do ensino, eu não vou falar só da academia, acho que do ensino propriamente até, né? Porque atualmente eu estou na pesquisa, ainda não estou tanto no ensino como profissão, porque em paralelo também eu sempre levantei a educação como uma bandeira. Eu fui muito privilegiada de ter feito, enfim, de ter feito as minhas graduações, de ter seguido, né, na minha profissão, assim, do jeito que eu queria, né, e aí atualmente eu faço parte, sempre participei de alguns coletivos, né, nessa parte de educação. Atualmente eu sou professora num coletivo que chama Cursinho Popular Milton Santos. Então, assim, eu sempre falo para os meus alunos, né, de Enem, né, e agora, engraçado, a minha afilhada, que foi a minha aluna, ela está fazendo biosistemas e ela quer seguir para engenharia florestal, né, e aí eu sempre falo, olha, coloca que aquilo ali é possível para você e segue, assim, e o céu é o limite mesmo, assim, se você quer trabalhar, igual eu falei, eu não pensei que seria tão certeiro eu trabalhar com a Amazônia, e agora chegar nesse, sei lá, com meus 30 anos, né, poder trabalhar com a Amazônia, sabe, então, e agora no doutorado eu poder trabalhar com outro país, porque eu vou trabalhar com o Brasil, mas vou trabalhar com Colômbia também. Então, assim, o céu é o limite quando você
consegue aproveitar das suas oportunidades, das pessoas que passam por você, e eu acho que as ciências florestais, ela tem um mercado imenso, sabe? Eu falo que essa questão vocês podem falar muito melhor que eu, mas estamos juntos nisso, né? Mas eu falo que essa questão da restauração, ela é uma forma da gente conseguir alavancar, assim, implementar o código e conseguir mitigar com mudanças climáticas, potencial para mercado de carbono, finanças e economia futura. Então, eu acho que tem muito mercado para o floresteiro aí, eu acho que tem muita coisa para se fazer em todas as áreas, sabe? Eu acho que, por exemplo, o sensoriamento remoto, que é uma coisa que eu trabalho muito, né? A estatística, a questão de modelos, predição, né? A modelagem. Eu vejo que a parte florestal é algo, assim, extremamente importante e, assim, latente, sabe? A gente desenvolver, por exemplo, satélites, geossensores que consigam captar essas mudanças que a gente tem na vegetação, tanto para olhar as áreas que estão em conservação, quanto áreas que foram assoladas por algum tipo de antropismo, seja fogo, que estejam em processo de restauração, por exemplo, né, para indicadores ecológicos. Então, acho que tem uma área imensa. Para a parte econômica e financeira, que é a minha, assim, muito também, eu acho que tem muito ambiente também para ser desbravado e toda hora tá sendo falado também. Então, é isso, assim, eu acho que o céu é o limite e agarrem nos seus propósitos e aproveitem das pessoas. Eu sou muito agradecida por todas as pessoas que passaram, por todas as pessoas que... Meu chefe que estão mandando mensagem aqui agora no WhatsApp, minha chefa, eu tenho uma chefa, então, por a minha orientadora também, então, mulheres, então, assim, sou muito grata por todas as pessoas que passaram e que me ensinaram, desde lá da época de estágio até agora, então, é isso. Boa sorte para vocês, muito boa sorte. E se quiserem, é só contactar. LinkedIn, e-mail, estou aqui, adoro aprender e ensinar também. Eu acho que conhecimento é assim, a gente é um prisma, né? Eu acho que a gente tem que, a coisa ficar com a gente não faz o menor sentido. Eu acho que a gente tem que passar, né? Passar conhecimento para frente. Ah, eu também acho, concordo mesmo. Então, se a Carolina ou o Alessandro tiverem alguma pergunta para fazer. Eu gostaria de agradecer a Caroline Salomão pela entrevista. Deu para sentir que ela é bastante feliz, né, na área que escolheu, sim, que você escolheu, Caroline. Você está bastante assim realizada. Claro que você ainda quer alcançar outras coisas e tal. Isso que eu queria perguntar para você, mas eu acho que você respondeu. Quais são assim os seus próximos objetivos? Assim, o que você ainda almeja? Você falou, né, que você vai trabalhar com outro país, né, com a Colômbia e tal. Aí eu gostaria, assim, se você pudesse falar mais um pouquinho assim sobre o que você ainda quer alcançar para gente. Bacana, Carol. O que acontece? Me desafiei para essa questão do doutorado, né? A gente brinca quando eu estava saindo do. Eu sempre fui muito de mercado. Então, quando eu fiz o mestrado e eu terminei, eu falei assim: nossa, vou para o doutorado, a professora deve saber disso, porque eu acho que acontece com muita gente. Vou para o doutorado, a não ser que você tenha seguido sempre a carreira acadêmica. Mas quem vai para o mercado e volta sempre fica assim, nossa, me coloco só numa camisa de força, eu acho que eu volto para fazer o doutorado. E, assim, surgiu uma oportunidade fantástica, mas no mesmo momento que eu tive a oportunidade fantástica de estar no IPAM, né? Então, estou bem realizada também, assim, no IPAM, mas eu vejo que ainda tem muitas coisas que a gente pode atingir como organização, então, acho que meus próximos passos, assim, é continuar no doutorado, eu estou aí, graças a Deus, avancei mais uma etapa dentro dele, então, acho que, igual eu falei, estou num desafio de trabalhar com outro país, né, que é a Colômbia, com outros biomas, né, com outras espécies florestais aí, né, de relacionar com essa questão da água, que é enfim, a base do projeto ao qual eu estou envolvida, assim, também.
E eu acho que continuar, né, meu futuro é continuar mesmo como pesquisadora associada dentro do IPAM, né, então colaborando com todos os projetos aos quais eu estou envolvido, aos quais ainda possam aí florescer para a gente. Então, acho que a curto prazo, eu acho que é isso, assim, é o que está acontecendo, né? E a longo prazo, eu estava falando, eu acho que é o céu limite, né? Acabar o doutorado, é buscar outras posições, é buscar aí o próprio ensino, né? Passar, acho que para frente tudo que eu tive a oportunidade, o privilégio de aprender, né? Talvez uma carreira mais acadêmica também, que são os caminhos aí que os nossos, quem tá assistindo, não sei, né, quem está começando tudo, também pode ter, né? Então, são as infinidades, né? Ir para o mercado, ir para a academia, e isso sempre vai aparecer com a gente, né? Trabalhar no terceiro setor, trabalhar no privado, né? Eu atualmente trabalho numa ONG barra Instituto de Pesquisa, né? Mas já trabalhei também com privado, né? E trabalhei com consultoria também, né? Como consultora. Então, são os vários caminhos que às vezes, o engenheiro florestal ele pode ter. Mas eu, pelo menos, acredito que o meu vai continuar por aí, galgando cada vez mais degraus, né, nessa escada aí. Eu tenho uma pergunta para a Caroline. É interessante ver pessoas que não começaram assim na engenharia florestal, depois trabalhando assim na área, porque muitas vezes a gente pensa assim, tem reserva de mercado para a gente, está estudando, a gente está se formando em engenharia florestal, a gente vai chegar lá, só vai trabalhar com engenharia florestal, mas a gente divide em caixinha assim as áreas de conhecimentos na universidade, né? Mas a vida real não é assim. Mas aí eu queria te perguntar, algo assim que você teve que estudar, se dedicar um pouco mais, que seja tipicamente da área florestal, né? Que você olha assim e fala, isso aqui é da área florestal, não tive tanta aproximação desse tema durante a graduação ou a pós-graduação, e que você hoje vê como importante para alguma atuação que você teve que ter, seja no IPAM, seja na fazenda, que você administra, e que, porventura, possa servir de inspiração para pessoas que nos assistem, a maioria é da área florestal, né, claro, e que podem identificar, pô, esse tema é importante, olha como chegou, alguém teve que se dedicar, né, para entendê-lo melhor lá nesse órgão, ou na fazenda mesmo, que é uma área prática, né, da atividade rural. Então, espero ter explicado bem a pergunta. Nossa, explicou maravilhosamente e muito obrigada pela sua pergunta, assim, de verdade. Vou dividir ela em duas coisas. Primeiro, você falou dessa coisa da universidade, muitas vezes separar em caixinhas, né? A gente vê isso, até quando a gente está mesmo caminhando para o mestrado e doutorado, a gente vê isso. E vocês devem ter visto um pouco, né? Igual eu falei assim, eu não sou engenheira florestal de formação, por exemplo, né? Mas no mestrado fui para essa parte, sou administradora, então eu nunca me enquadrei em alguma caixinha. E eu acho que hoje em dia a pesquisa, ela vem. Outro dia eu estava vendo um artigo da Mercedes Bustamante, que é, enfim, uma pesquisadora de referência também, da gente cada vez mais nos transformarmos em profissionais e pesquisadores interdisciplinares. Então, eu acho que é a gente ter na nossa consciência que vocês, né, enfim, vão ser engenheiros florestais, mas vocês vão trabalhar com geógrafos, vocês vão trabalhar com biólogos, com ecólogos, com economistas, com administradores. Então, é a gente também conseguir manter o foco, né, naquilo dali, mas também ter sempre uma reserva ali eu falo até da linguagem ou de outras coisas que você quer aprender também, que vai para além, às vezes, do que propriamente está ali na sua formação. Então, para mim, isso foi fantástico, porque aí, indo para o exemplo, né, que assim, que eu tive, coisas que eu tive que aprender, né, que são propriamente da engenharia florestal e que eu vejo que é um supermercado, é propriamente a restauração. A restauração, ela hoje em dia, eu acho que é um ótimo mercado onde o engenheiro florestal pode se aprofundar. E o que eu tive? Eu tive que aprender uma coisa assim, eu aprendi espécie por espécie, quais que eram, olhando nessa coisa da mensuração, do progresso da restauração, de ir para campo e olhar, olha, essa vegetação aqui está em estado secundário, ela está em processo de restauração, ela está em processo, qual que foi o processo?
Foi uma estratégia de regeneração natural, então o que regenerou aqui, e de anotar, e olhar DAP, e olhar tamanho, e olhar tudo, sabe? Então, e não é uma coisa da engenharia ambiental, é uma coisa da engenharia florestal, porque eu aprendi com engenheiros florestais. Essa ida a campo, né? Eu aprendi com engenheiros florestais. Tem uma engenheira engenheira florestal que ela chama Luciana Alves, ela trabalha no WRI, eu lembro de eu indo a campo, anotando com ela, ou uma pessoa da minha banca, que foi a professora Sônia Carvalho, que é engenheira florestal, e que foi para essa parte de modelagem de uso do solo, de contato com comunidades tradicionais, então, serviços ambientais também, então eu tive que aprender com ela isso, né? Então, eu acho que é a restauração e essa parte de mercado de serviços ambientais, pagamentos por serviços ambientais. Eu acho que é uma área onde o engenheiro florestal ele tem muita entrada. E eu tive que aprender muito sobre isso. Na parte de políticas públicas, por exemplo, né? Quando a gente fala de restauração, né? Os PRAs, né? Que eu estava falando antes, muitos estados têm seus procedimentos, os seus manuais técnicos operativos, né, para implantar, para recuperar áreas, né, e lá às vezes tem uma lista de espécies, então você tem que ir ali, olhando aquela lista, eu tive que olhar a lista de espécies, ver o que eram os melhores consórcios, né, por exemplo, a parte do SAF, onde a gente teria incremento de renda, onde a gente teria ecologia, e é onde a gente estaria atendendo ali uma regulamentação. Então, quais são os consórcios que eu posso atingir também uma melhor produtividade de uma dada espécie? Então, isso é um outro campo também, uma outra atuação, eu acho que junto com essa parte da restauração também, que eu tive que aprender sobre isso, né, olhar para as espécies, olhar para os melhores consórcios. Então, eu acho que são coisas que eu tive que aprender na minha trajetória, assim, que são muito da engenharia florestal. Eu aposto que vocês concordam comigo, porque eu acho que eu aprendi só com engenheiro florestal, então eu acho que é bem de vocês. E é uma parte que eu amei, adorei, amo, sabe? Então, e é muito bom, muito, muito bom mesmo. Falou aí super bem. Acho que você deve estar sabendo identificar a espécie muito melhor do que a gente, outros engenheiros florestais. É uma parte difícil, assim, da profissão, né? Ainda mais no Brasil, né? Porque estudar engenharia florestal em outros lugares tem menos espécies, sabe? Nos lugares de clima temperado você aprende 100 espécies, né? Que compõem o país todo. Aqui no Brasil tem um monte de espécies, na Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado. Eu brinco, não cheguei a fazer um inventário florestal, mas estudar um bocado, porque eu não tinha, né, essa base, eu não tinha, a gente não aprende mesmo na engenharia ambiental isso. Então, eu não tinha essa base, então tive. E a outra base, inclusive, tem uma reunião na seguida que é sobre isso, que foi na parte justamente dos SAFs, de olhar melhores consórcios, quais espécies que eu conseguiria ter ali para comercialização, de curto prazo, de longo prazo, olhar o ciclo de vida, sabe, estimar isso. Então, assim, melhoramento genético, nativas, que isso é uma coisa, viu, engenheiros florestais, a gente precisa de desenvolver melhor essa parte, sabe? Eu acho que a gente conseguiu aí avançar nas exóticas, melhoramento para eucalipto, para isso, e as nativas que têm um potencial enorme para a gente conseguir recompor aí tantas áreas, mas que ainda não conseguiram atingir o seu ápice no mercado. Eu acho que a gente precisa de estudar melhor essas espécies nativas, assim. Mas foi isso, foi um baita aprendizado. Foi duro. Foi bom. Que bom, Caroline, que você se encontrou na área florestal, né? E mesmo que a sua formação tenha sido originariamente da engenharia ambiental, você encontrou aí uma relação e se apaixonou, né, pelo trabalho. Que bom. Então, a gente costuma falar que é pessoa engenheira florestal de coração. Ela não tem o diploma, mas acaba sendo, pela experiência, pelo conhecimento, pela atuação. E, bom, eu acho que a gente fica por aqui, né? E esperamos também que numa outra oportunidade você possa participar de novo. O projeto ele vai continuar, talvez com outras atividades, né? A gente vai estar juntando, né, além da entrevista, outros tipos de interação. E eu espero que você possa estar com a gente também, tá bom? Muito obrigada. Maravilha.
Não, eu que agradeço, professora, mesmo, agradeço vocês três. Foi ótimo estar aqui hoje, foi um prazer. E assim, desde quando eu recebi o convite, né, o release, eu quero muito acompanhar também o projeto. Eu achei muito bacana vocês inserirem essa questão do gênero, quererem, enfim, eu não vou aqui, eu sei que a gente tem pouco tempo, mas eu quero muito acompanhar e qualquer outro material, qualquer outra, enfim, tudo que vocês precisarem, eu estou mesmo à disposição e torço muito para que longa vida e esse projeto e que muitos engenheiros florestais, né, sejam capturados assim por tudo que é a intenção dele, né, que é o objetivo dele, desse projeto. Então, assim, se vocês precisarem, estou à disposição. Que bom. Obrigada, Caroline. Quero saber Obrigada, notícias. pessoal. Vamos sim, vamos sim. A gente está se estruturando para conseguir ter uma comunicação também com o pessoal pós-entrevista. E é muito interessante. A gente fica sabendo do trabalho, né, das pessoas e a gente enxerga aí que tem uma rede que não se conhece, mas que tem um grande potencial. Com certeza. Eu só ia deixar uma última coisa. Eu participo do Fórum Florestal da Amazônia. Ele é um fórum que sempre faz também, tem reuniões com grupos, né, onde organizações específicas, onde a gente discute essa parte do manejo florestal, onde a gente discute essa relação, inclusive, com as comunidades também, né, aí é outro campo para engenheiro florestal. Mas também tem alguns fóruns que são abertos, entendeu? Então, assim, quem estiver querendo estudar mais sobre a Amazônia, tem o Fórum Florestal da Amazônia, né, e tem uma iniciativa do Diálogo Florestal, né? Então, tem o diálogo florestal em cada um dos estados, né? Eu tive a oportunidade até de participar de um evento, de um webinar que teve, que foi específico de Minas, onde eu falei um bocado de Amazônia também. Era de Minas, mas falei um bocado de Amazônia também. Mas são dois ambientes, né? Onde também os alunos podem estar participando. E eu só ia falar que eu acho que vocês, apesar, igual o professor falou, que a gente precisa de juntar as pontas, eu fiquei muito feliz com a quantidade de pessoas que assistiram o webinar e que a maioria era de ciências florestais, era engenheiro florestal, então eu acho que quer ver que as pessoas já estão até acompanhando esses lugares que eu falei, mas é bom, assim, para absorver mais conhecimento, trocar informação, né? Então é isso. Que bom. Gente, então muito obrigada por essa oportunidade e espero vocês numa próxima, hein? Tchau! Aí. Tchau, tchau. Tchauzinho. Eu vou aí dar um beijo em você. Deixa eu só entrar. Esse era a entrevista do projeto Mulheres nas Ciências Florestais, que eu coordeno. Agora é aula na pós. Não, eu vou dar. Eu vou pra praia. E meu marido não tá afim de ficar com a minha amiga. Você tira uma foto do meu pé, fala, eu machuquei o pé. Eu preciso repousar. Não vou poder dar aula, não. Tô detestada, eu tenho 5 dias. Você manda só a parte de 5 dias. E você, tá Isso tudo foi essa semana explicada. Não, ela tá sendo atacada de vários episódios, né? Essa ela também aumentou? Tá, porque aumentou demais essa semana. Diminuiu pelo menos, consegui andar bem. Mas você não machucou tudo. Então, mas meu dia ficou roxo. Sim, a gente falou que
tá roxo, tá sarando. Porque tá voltando ao normal, né? Então, assim, pela intensidade, Ele lá dentro. Entrou no mocinho, né? você quase perdeu seu tendão aí. Será? Eu acho. Bem foda. Bem feio. O médico falou que tem que fazer uma ressonância depois que você perdeu o tendão. E pela Não dá pra ver, não vai dar pra ver. Viu? Mas acho que se você ficar quietinha, o tendão volta pro lugar. ele vai desinflamar, porque o problema é que ele agora está muito sensível. Se ele não rompeu, porque se ele tivesse rompido, você estaria, né, ela estaria sentindo uma dor, você não estaria aguentando. Eu não tomei mais remédio, nem ontem, nem hoje, porque eu li a bula. Não é? Porque romper você não ia aguentar de dor. Então, você não rompeu, mas se ele está extremamente sensível, ele tá. E aí, se você torcer de novo, aí você pode romper o ligamento, entendeu? Essa fase você tem que ser muito responsável. Quantos dias? Vai pra você encher a cara, ficar andando na Eu areia. nem consigo. Não consigo. Só encher a cara. Depois que enche a cara, não anda, né? Você sempre fica. Por isso você pôs aquele status assim no carro, mostrando a paisagem Um dia. Eu falei, era programação, era de sair de barco. Eu fui dar comida pros bichos pra sair de barco. Aí que eu volto, acabou o barco. Mas eu vou à praia. Vou de praia de carro. Eu vou fazer um xixi. Vai lá no meu banheiro. Quanto bicho? Então, você tem banana? Tem. Ai, depois pode dar pra ela uma banana. Claro. Que hora ela tem que comer? Leon, esses quadros aqui, ó, foram todos a Yasmin desenhou, que pintou. Antes dos 8 anos. Uau! Agora ela parou, né? Depois dos 10 ela parou de pintar. Violino ela tá pintando. Aí tá. Mas olha que lindo. Lindo, né? Eu sou apaixonada por esses dois aí. Pois é, ela parou antes de fazer um pra mim, né? Falei pra ela, faz um pra mim. Não, ela pinta, mas ela não vai mais na aula, sabe? Não, depois vem aqui olhar. Tem outro tão lindo. Tem uns guardados também. Olha, Ela vai de escolher um. olha a Natália. Foi assim que eu conheci a Natália. É, a Natália. 2 anos? 3 aninhos. 3 anos. Gabi. Gabi. Essa do que é? Gato? Que ele toma a mão no gato, o gato tranquilo. Aí Essa aí. Cadê? Cadê o bebê? Cadê o bebê? Cadê? Não, não. Minhoca tá dormindo. Tá dormindo, gato. Tá dormindo. Livro pra você. Onde vai? Vem ver este, vem. Vamos aqui. Vem aqui ver. Esse não, esse não.
Muito bem, interessante. Vem pra cá, amor. Jacaré! Ah, acabou. Leão. Maravilha, seu jeito. Então, vou pegar um mais molinho. Eu tenho um álcool lá, passa pra mim na porta desse armário, tá? Álcool 70, dá lá um vidro de álcool. Esse aqueles ali, ó. Sabe? Eu libero cada mas eu não entrei nas portas. Parece muito bom. Passa puxa assim, passa a noite com a mão. Sim. E o vidro cozinha. Sua casa tá tão bonitinha e arrumada, frio. Sua casa tá tão bonitinha e arrumada. Ah, tem tanta coisa pra jogar fora ainda. Vou transferir o quarto da Natália lá pra fora, pra transferir. Ai, vai ser bom, ótimo. Sei lá, eu tenho um quarto de visita, que ela quase não tem nada. Oi, pessoal. Boa tarde. Olá, boa tarde. Tudo bem com vocês? Eu vou deixar então vocês falando. Vão falando para mim como é que tá o andamento dos estudos, enquanto eu vou preparando os arquivos aqui que eu quero mostrar para vocês, tá? Vai lá. Rafaela, você primeiro. Fala para mim. Como que Eu tá? essa semana vou ficar devendo. E também minha tela tá meio zoada.